Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para discussão dos resultados referentes ao ano de 2020. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Newton Maia Alves, CEO da IMC, Alexandre Santoro, CEO da IMC a partir de 1º de abril, e Maristela Nascimento, diretora financeira e de relações com investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Newton. Por favor, Sr. Newton, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados de 2020, em que iremos fornecer informações relacionadas ao desempenho da companhia no ano, além de comentar sobre o período desafiador que estamos passando com a Covid-19. No slide 2, destaco que encerramos o ano com 495 restaurantes, sendo 247 próprios. No slide 3, apresentamos os principais pilares dessa apresentação, que passará pelos impactos da Covid-19 em nosso negócio e as principais ações tomadas ao longo desse ano desafiador. No próximo slide, mostramos o desempenho das mesmas lojas nos últimos meses das nossas principais operações. Podemos observar uma tendência positiva na recuperação de vendas do frango assado e do KFC. Nos Estados Unidos, seguimos pressionados pelas questões de capacidade e horários reduzidos. E no Pizza Hut, com a reabertura de novas lojas a partir do 4º trimestre, a área de entrega de algumas lojas foi reduzida e, com isso, temos uma pequena volatilidade na retomada das vendas das mesmas lojas. No slide 5, destacamos os same-store sales consolidados da IMC em moeda constante e em reais. Aqui gostaria de enfatizar o efeito câmbio nas operações da IMC, que fez com que nossos same-store sales consolidados saísse de menos 32,3% negativo para 26,9% negativo no ano de 2020. No slide 6, gostaria de comentar sobre os resultados do ano de 2020 e os efeitos da Covid-19 nas operações da IMC. Nossa receita consolidada caiu 28,1%, naturalmente impactada pelas restrições advindas da pandemia do Covid-19. O EBITDA ajustado foi positivo em 35,2 milhões, com a margem de 3,1%. O prejuízo líquido no ano foi de 473 milhões, impactado principalmente pelo efeito não caixa do impairment de ativos, que explicaremos mais à frente. As vendas nas mesmas lojas de IMC consolidado pro forma, incluindo as operações de Pizza Hut e KFC, apresentaram uma queda de 26,9%. O consumo de caixa nas operações no ano foi de 147,2 milhões e a nossa dívida líquida atingiu aproximadamente 145,8 milhões de reais, reflexo do follow-on realizado em julho, que adicionou mais de 370 milhões ao caixa da IMC. No slide 7, destacamos a nossa operação de delivery ao longo dos últimos meses. Seguimos com altos níveis de vendas, mesmo com a reabertura dos balcões, e esse é um indicador importante e mostra que o delivery é um canal que adiciona e não canibaliza vendas. No próximo slide, gostaria de reforçar que, apesar de uma retomada das operações, seguimos com cautela, dado que ainda observamos um ambiente altamente instável. O time segue reduzido e seguimos analisando oportunidades de ganho de eficiência, com otimização de quadros, simplificação de cardápio, entre outras iniciativas de eficiência. No slide 9, mostramos a redução de G&A, que reflete as ações implementadas ao longo do ano, visando ganho de eficiência e redução de despesas. Dentre as ações, tiveram a conclusão da migração do ERP para a versão S/4HANA do SAP e a internalização das atividades de back-office realizadas por terceiros, como parte do processo de integração das operações do Pizza Hut e KFC. No slide 10, mostramos as ações de doações de alimentos aos funcionários de unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo, da marca KFC, bem como outras doações a instituições de apoio realizadas ao longo do ano de 2020. No próximo slide, mostramos as diversas medidas realizadas em 2020 para proteger a liquidez da companhia e fortalecer a estrutura de capital.
Renegociamos os termos das debêntures no Brasil, com capitalização dos juros semestrais até o fim de 2021, e substituímos a dívida dos Estados Unidos de modo a obter carência no pagamento de principal até 2023. Além disso, renegociamos as dívidas do Caribe com carência de pagamento e alongamento de prazos. Em julho de 2020, emitimos 90,4 milhões de ações em uma oferta restrita que adicionou 372 milhões ao caixa da companhia. Em 2020, acessamos também o Paycheck Protection Program do governo americano com a captação de aproximadamente 11 milhões de dólares. Os recursos foram utilizados para pagamento de salários e aluguéis ao longo de 2020 e no início de 2021 esses valores foram perdoados. Em fevereiro de 2021, o governo americano assinou também uma segunda fase do PPP com características similares à primeira e nessa fase nós acessamos 4 milhões de dólares. No slide 12, mostramos um pouco das ações realizadas nos últimos meses visando a preparação da companhia para um crescimento acelerado nos próximos anos. Ao final de 2019, a Cozinha Central de Louveira entrou em operação e em 2020 iniciamos o processo de homologação para a produção das massas da Pizza Hut. No slide, destacamos os fornos combinados que em 2020 foram implementados de forma gradual em nossos restaurantes para a regeneração de produtos preparados na Cozinha Central. No slide 14, comentamos sobre a nossa estratégia de expansão com foco nas marcas Frango Assado, Pizza Hut e KFC, além do Margaritaville. No Frango Assado, temos 4 restaurantes em construção, como parte da parceria firmada com a Rede Monte Carlo em novembro de 2020. Estabelecemos parceria com a Raizen para a prospecção de novos restaurantes e postos de gasolina nas estradas das regiões Sul e Sudeste. No KFC, inauguramos 14 lojas em 2020, além da aquisição de 6 lojas de franqueados. Em 2021, avançamos com a inauguração de 2 outros restaurantes e temos 31 lojas em construção ou com as negociações de termos de contrato de aluguel já concluídas. Na Pizza Hut, focamos a expansão em lojas de rua, especialmente em postos de gasolina, e temos negociações em curso com diversos grupos operadores de postos de cidade. Em 2020, abrimos 18 lojas e em 2021 já inauguramos 5 outros restaurantes. Nesse momento, temos 20 lojas com termos de aluguel negociados ou em construção. Dentre elas, 4 são store-in-store dentro do Frango Assado. Por fim, nos Estados Unidos, inauguramos 2 restaurantes em 2020 e temos outros 5 em fase de construção para o biênio 2021-2022. No slide 15, temos o bridge de EBITDA ajustado, que foi de aproximadamente 35 milhões de reais versus 236 milhões em 2019, refletindo os impactos da pandemia do Covid-19 em todas as regiões. As operações brasileiras, incluindo o G&A e outros, totalizaram um EBITDA ajustado de aproximadamente 6 milhões de reais negativos. Nos Estados Unidos, o EBITDA do período foi positivo em 33 milhões de reais, beneficiado pelo PPP do governo americano, enquanto o Caribe, o EBITDA foi de 8 milhões de reais. No slide 16, detalhamos um pouco mais os itens especiais que totalizaram 407 milhões no ano. Do total, temos 327 milhões advindos de impairment de ágio, em virtude da redução do valor recuperável das operações do Viena, Batata Inglesa e aeroportos no Brasil. É importante destacar que o impairment não tem efeito caixa e o benefício fiscal desses ágios, em função da aquisição das marcas, já foram utilizados. Agora eu gostaria de passar a palavra à nossa diretora financeira de Relações com Investidores, Maristela Nascimento, para explorar com mais detalhes os resultados e voltarei mais tarde para as considerações finais. Obrigada, Newton, e bom dia a todos. No slide 17, mostramos o desempenho dos negócios no Brasil, com a receita caindo 23,6%, queda que foi minimizada principalmente pela adição dos negócios de Pizza Hut e KFC, e o EBITDA ajustado em 5,9 milhões de reais negativos, refletindo o impacto da pandemia do Covid-19 nos nossos negócios. Passando agora para o frango assado no próximo slide, a receita operacional reduziu 20,1%, com um resultado operacional ajustado de 33,1 milhões de reais. A redução no tráfego das rodovias ainda impacta nossas operações de restaurantes. Por outro lado, mudamos nossas estratégias nos postos e o foco em caminhões minimizou a queda de receita na operação. No próximo slide, comentamos o desempenho de aeroportos. A receita reduziu 63,3%, enquanto o resultado operacional ajustado foi positivo em 11,9 milhões de reais. A queda de aproximadamente 49% no tráfego de voos nos aeroportos em que operamos foi o principal fator por trás do desempenho do segmento, que foi parcialmente compensada pelas nossas iniciativas de redução de custos e despesas. No negócio Pizza Hut, KFC e outros, a receita aumentou 2,4% em virtude da adição das operações de Pizza Hut e KFC em novembro de 2019. O resultado operacional ajustado foi de 11,7 milhões de reais.
Passando para o slide 21, falamos sobre as operações nos Estados Unidos que apresentamos em moeda local. O impacto da pandemia do Covid-19 fez com que a nossa receita reduzisse em 42,6% e o EBITDA foi 4,9 milhões de dólares positivos, beneficiados principalmente pelo PPP do governo americano, que financiou a folha de pagamento e os aluguéis do segundo e do terceiro trimestre de 2020. No próximo slide, examinaremos as operações do Caribe. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais na moeda constante. A receita no período reduziu 64,5%, enquanto o EBITDA foi de 7,1 milhões de reais. A suspensão de contratos de trabalho e a renegociação de aluguéis foram os pontos que minimizaram a queda da receita, dado que os aeroportos ficaram fechados ao longo de 2020. Por fim, no slide 23, comentamos o fluxo de caixa da empresa. Em 2020, em função do cenário operacional desafiador, o consumo de caixa após o CAPEX de manutenção e pagamento de aluguéis fixos foi de aproximadamente 147 milhões de reais. Na variação de caixa líquido, a oferta de ações realizada em julho foi o principal fator por trás da geração de caixa. Encerro aqui meus comentários e devolvo a palavra ao Newton. Obrigado, Maristela. Para finalizar, demonstramos no slide 24 o status da nossa base de lojas em 15 de março de 2021, após as novas medidas de restrição. Naquela data, contávamos com 46,9% dos restaurantes operando somente com delivery e 38,8% abertos com restrição. Agora tenho a honra de passar a palavra para o Alexandre Santoro, que vai assumir como CEO da companhia a partir de 1º de abril, para que possa dar algumas palavras e se apresentar um pouco para vocês. Obrigado, Newton. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias estejam bem nesse momento difícil em que estamos vivendo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que estou muito feliz por me juntar ao time IMC e me sinto honrado pelo desafio de liderar a companhia nesse novo ciclo que se inicia. Quero agradecer à nossa equipe, especialmente ao Newton, pela receptividade que tive desde que cheguei, mas também pelo comprometimento e determinação que têm sido fundamentais para nossas operações. Aqui vai também um agradecimento especial para quem está na linha de frente em nossas operações, realizando um trabalho heróico para que a gente possa atender nossos consumidores com qualidade, mesmo com todas as restrições que o momento impõe. E esse é, sim, um momento desafiador. Certamente, o mais desafiador da história de nosso setor. Mas não tenho dúvidas de que iremos superar. A nossa demanda não acabou. Ela está, sim, reprimida, com nossos clientes tendo restrições para o consumo. O nosso foco nesse momento é cuidar da saúde e da segurança de nosso time, clientes e parceiros. Ao mesmo tempo em que temos que nos preparar para a retomada do crescimento. Existe uma tendência natural das pessoas de perpetuar o momento no qual estão vivendo, seja ele bom ou ruim. Mas tudo passa, e com essa crise não será diferente. Estamos vivendo uma intensa mudança de hábitos de consumo, que já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia, e se aceleraram bastante no último ano. É fundamental sermos ágeis para nos adaptarmos a elas. E a tecnologia está no centro dessa mudança. Vamos trabalhar todos os dias para integrar cada vez mais as experiências em espaço físico e ambiente digital. E priorizar nossos avanços em tecnologia para entregar a melhor experiência para o nosso cliente. Se eu pudesse resumir 3 pilares que aprendi ao longo da minha vida e que trago aqui comigo para a IMC, eles seriam gente, foco e disciplina. Gente boa, comprometida e alinhada no longo prazo é a base para tudo. O foco, porque os planos têm que ser claros e temos que saber priorizar. E disciplina. É fundamental a disciplina na execução dos nossos planos em busca da excelência operacional. O objetivo aqui é termos uma organização ainda mais moderna, ágil e dinâmica. E a IMC é uma plataforma espetacular, com marcas icônicas e líderes no mercado nacional e também globalmente. Marcas essas que sempre admirei e que possuem um gigantesco potencial de crescimento. E essa combinação é incrível. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Tanto que por isso que decidi me juntar ao time IMC
e fazer dessa missão o meu projeto de vida. Agradeço a participação de vocês nesse call e seguramente teremos a oportunidade de falarmos mais à frente. Muito obrigado e um bom dia a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Temos uma pergunta do webcast de Carlos Herrera, da Condor Insider. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Tenho 2 perguntas. Como o primeiro trimestre de 2021 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais tendências deveríamos ver ou esperar para este período. Já estamos começando o segundo trimestre de 2021 bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso poderia afetar os resultados do segundo trimestre na comparação com o ano passado? Bom dia a todos, aqui é o Newton. Olha, a gente divulgou aqui, a gente não dá guidance para frente, mas a gente divulgou as vendas de janeiro e fevereiro das principais marcas, como vocês podem ver nos principais slides. Então, janeiro e fevereiro a gente já tinha uma recuperação maior de frango assado e de KFC, e Pizza Hut e Margaritaville com a recuperação, porém um pouco diferente. É óbvio que março, no Brasil em particular, os resultados estão, com as novas medidas de restrições, são piores. Então, eu acho que é esse o direcionamento que a gente pode dar sobre o primeiro trimestre, é o que a gente colocou aqui no call, e o que todo mundo sabe que com as medidas de restrição, obviamente, afeta bastante. É claro que a comparação de março desse ano com o do ano passado, até metade de março do ano passado, a vida estava normal, né? Então, a comparação ainda é um pouco forte, em especial ruim, né? Em especial com as medidas de restrição que a gente teve. Qual que é a próxima? A próxima pergunta vem de Jefferson Pimentel da Rosa, da companhia Galápagos Capital. Como a eventual extinção do contrato da master franqueadora do KFC afeta o plano de abertura de lojas próprias da marca? Olha, o contrato da KFC não foi extinto, igual a gente divulgou em fato relevante e nas DS, ele continua em vigor. Obviamente aqui tem uma questão judicial que a gente, por questão de sigilo, não pode dar mais detalhes, mas o contrato continua em vigor e a gente continua abrindo lojas. Nossa próxima pergunta vem de Francisco Vila, da Lugano Capital. Francisco, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, Newton, Maristela, Alexandre. A minha pergunta está relacionada um pouco às operações internacionais. A gente viu aqui que vocês divulgaram que para 2021 foi recebido um total de $4 milhões do PPP, da segunda rodada do governo americano. Eu queria saber se existe a expectativa de que esse valor aumente ao longo do ano de 2021. Em 2020, teve 2 trimestres que foram positivamente impactados pelo PPP, e agora só teve esse primeiro trimestre. Então, eu queria, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. E a minha segunda pergunta está relacionada um pouco mais ao posicionamento estratégico das operações internacionais. Quando a gente olha um pouquinho os mercados desenvolvidos, a gente vê que os restaurantes, principalmente nos Estados Unidos, já estão tradando a múltiplos perto do all-time high, né? Enfim, entre 15 e 20 vezes EBITDA aproximadamente. E a IMC, até por questões locais, enfim, está numa dinâmica infelizmente mais complicada aqui no Brasil, está treinando aí no múltiplo infinitamente mais baixo. A minha pergunta está relacionada ao posicionamento estratégico da companhia com relação a esses ativos operacionais, ou seja, como destravar esse valor, né? Para mostrar para esses investidores que a empresa tem uma exposição importante
não só ao fator dólar, como a mercados que estão performando bem. Acho que, obviamente, a gente sabe que para a INC é muito mais relevante o período do verão, que está começando agora lá no hemisfério norte. Enfim, acho que estratégias de non-deal roadshow, ou enfim, alguma coisa que pudesse aí travar esse valor. Obrigado, bom dia. E boa sorte aí para o Alexandre. Bom dia, Vila. Sobre a primeira pergunta do PPP dos Estados Unidos, olha, o que a gente tem até agora são os 4 milhões de dólares. Obviamente, a gente está muito atento não só ao PPP, como novos programas de incentivo que estão sendo discutidos no governo americano. E se a gente tiver a oportunidade de buscar mais recursos e mais incentivos, a gente vai buscar sim. Com relação à segunda pergunta, você tem razão. A expectativa, a maior parte do resultado do Margaritaville, das operações nos Estados Unidos, no segundo e terceiro trimestre, por sazonalidade, isso é histórico. E tem uma expectativa de talvez até lá que as medidas de restrição já tenham diminuído e a gente consiga aproveitar um pouco mais desse período. E vão trabalhar com a RI para tentar divulgar o máximo possível essa parte positiva. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigado. Temos uma pergunta do webcast de Jefferson Pimentel Rosa, da Galápagos Capital. Com o impacto da pandemia no primeiro trimestre de 2021, vocês já trabalham com a possibilidade de descumprir o covenant de dívida líquida, EBITDA menor que 7,5 vezes na medição de 30/9/2021? Olha só, uma ótima pergunta. Obviamente, a gente é muito atento à geração de caixa e medição dos covenants. E a resposta é não, a gente não trabalha com um cenário hoje de descumprir nenhum covenant. A gente está trabalhando para cumprir todos os covenants. Obviamente, a pandemia é um fator aqui que pode mudar as nossas previsões, mas mesmo com o cenário atual, a gente não trabalha com essa possibilidade por enquanto, ainda não. Outra pergunta do webcast, da Larissa Pérez, da XP INC. Pessoal, bom dia. Aqui é a Larissa da XP Investimentos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Gostaria também de agradecer ao Newton pelos últimos anos na IMC, seja no conselho, seja como diretor. Em relação ao resultado do quarto trimestre, será que vocês poderiam dar uma cor em relação à performance da operação nos Estados Unidos? Entendemos que houve restrição nos horários de funcionamento, mas se vocês puderem. Oi, eu não sei se é a pergunta completa dela, mas enfim. A questão dos Estados Unidos, Laura, obrigado pelas palavras, ela tem a seguinte: a operação dos Estados Unidos é altamente sazonal no segundo e terceiro trimestre por causa do verão, né, nos Estados Unidos. O que foi uma das medidas que a gente tomou durante o verão dos Estados Unidos, que infelizmente ela só é viável durante o verão também, que ajudou a mitigar um pouco o resultado. A gente aumentou muitos dos nossos restaurantes têm outdoor seating, ou seja, áreas abertas, onde que durante a pandemia o pessoal tinha mais conforto de ir e tudo mais. Então, teve lojas onde a gente abriu mais de 100 lugares adicionais nas áreas externas. Isso funciona muito bem no verão. Infelizmente, essa boia, vamos dizer assim, para segurar um pouco os resultados, ela não funciona no inverno, porque ninguém senta do lado de fora. Então, o inverno foi desproporcional, né? Apesar de um resultado muito menor do que o segundo e terceiro trimestre, ele acaba perdendo um pouco a eficácia, essa nossa ação mitigatória de resultado, que é aumentar assentos do lado de fora. Essa é a grande diferença do resultado do quarto trimestre. Próxima pergunta vem de Rogério Silva, da Autônomo. Olá,
Como andam as negociações com o KFC? Tem como reverter para alguma negociação amigável? Obrigado. Eu já respondi do KFC. O contrato continua vigente e a gente não pode comentar mais a questão judicial. Aqui é o Santoro, para reforçar aqui esse ponto. Nós seguimos como master franqueados no Brasil. A KFC faz parte dos nossos planos futuros. Okay? E como foi comentado, é uma questão agora que está judicializada, mas a gente busca encontrar uma solução. Obrigado pela pergunta. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Newton para as considerações finais. Olha, queria agradecer a todos pela participação no call. Em particular, queria aproveitar aqui para agradecer nossos colaboradores que estão na linha de frente aí, ajudando a manter a empresa rodando, fornecer delivery para quem precisa, comida nas estradas, dentre outros. E dar as boas-vindas aqui mais uma vez. É uma honra aqui poder passar o bastão para um cara tão experiente quanto o Alexandre Santoro, que eu acho que não tem capitão melhor para esse novo ciclo da IMC. Apesar de começar em vários turbulentos aí da pandemia, está em excelentes mãos. Desejo toda sorte e colocar a gente à disposição aqui na nosso time de RI para tirar mais dúvidas que vocês eventualmente tenham. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Milton. Obrigado pelas palavras. Mais uma vez agradeço essa transição que a gente está fazendo. E acho que, como foi dito hoje, seguramente 2020 foi um ano que apresentou grandes desafios. Acho que a companhia se adaptou e agiu rápido, adequando ao máximo que foi possível adequar à realidade. Agora, em 2021, a gente novamente está enfrentando um momento desafiador, mas a gente já tem um aprendizado do que aconteceu ano passado. E como eu comentei antes, assim, o nosso foco nesse momento, obviamente, é cuidar da saúde e da segurança do nosso time, clientes e parceiros. Acho que teve muito aprendizado ano passado e agora a gente tem que começar, em paralelo a isso, olhar para frente. Acho que, como toda crise, essa crise uma hora vai passar e a gente tem que estar preparado, e parte do desafio nosso agora, além de olhar a situação, monitorar a situação no dia a dia, é preparar a companhia para o futuro. E como eu também já tinha citado antes, a tecnologia a gente vê como uma parte fundamental, dado que as mudanças que já vinham acontecendo nesse setor eram muito grandes, foram aceleradas no ano passado, e que no final o que a gente busca é dar conveniência e melhorar a experiência dos nossos consumidores. Então, acho que esse é um dos grandes pilares aqui que a gente tem para esse ano de 2021, e agradeço novamente a participação de todos nesse call, e seguramente a gente vai ter tempo depois de falar com mais calma com os analistas e investidores. Okay? Muito obrigado. Retorno para o operador. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.